O tema da nossa nota literária de hoje é um pouco mais sensível. A gente vai falar de poesia, e especificamente de poesia americana, que eu gosto tanto, principalmente da poeta Sylvia Plath. A poeta ela passou muito tempo da sua vida lidando muito com depressão, e a gente vai fazer uma análise hoje dos 2 últimos poemas que ela escreveu na vida. No caso, ela acabou cometendo suicídio, mas o que eu gostaria de falar hoje é que a poesia dela tá para além da temática do suicídio e que modula a vida dela de muitas formas. Ou seja, que a poesia, mesmo no fim da vida, também pode trazer pra gente alguma perspectiva de um mundo de criação, a partir da linguagem e a partir da poesia. E essa é a nota literária de hoje. Bom, a poeta Sylvia Plath, que ficou muito conhecida pela poesia dela, escreveu só um romance na vida, que é o Redoma de Vidro, que é um livro em que ela conta uma espécie de biografia romantizada, ficcionalizada sobre a depressão, mas é na poesia dela que a obra dela ficou mais conhecida. O grande problema, me parece, é que toda a obra dela passou a ser lida a partir do suicídio dela. Então, a partir do momento que ela se matou, as pessoas fizeram uma espécie de leitura retroativa da vida dela, como se todos os poemas, em tudo que ela escreveu, só tivesse aquela temática de um suicídio em devir, de um suicídio que estava chegando. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai ler a poesia de alguém a partir da biografia, desse biografismo, como se a vida espelhada na obra fosse só um reflexo, um espelho entre essas duas coisas, sabe? E aí, no caso dela, a obra dela foi lida a partir de 3 pontos. Esse que é a biografia, a tentativa desesperada do marido, com quem ela teve um relacionamento abusivo durante muito tempo. Inclusive, dizem que ele tinha muita inveja, porque ela acabou ficando uma poeta muito mais famosa que ele, e a irmã dela, Owen, que optaram por não falar nada da vida dela para manter uma espécie de privacidade. Então, ou caíram na biografia, que tenta explicar tudo pela história, ou então caíram num completo silêncio, como se a vida dela não tivesse nem existido, né? E a gente só pudesse falar da obra. E um terceiro aspecto, que eu também acho que acaba esvaziando a poesia dela, que é uma tentativa ou uma espécie de ativismo em que tenta extrair da vida dela exemplos para pensar outras mulheres. No caso, eu acho muito importante que a gente use literatura para refletir as coisas do mundo. Mas também quando a gente esquece que o objetivo estava numa escrita anterior de uma pessoa, esvazia isso para fazer uma terceira coisa lá na frente, eu acho também que essas coisas perdem um pouco o elo entre elas, sabe? Eu acho que acaba enfraquecendo a própria poesia, que é o que a gente deveria estar lendo da Sylvia Plath. Afinal de contas, ela é uma poeta e é disso que ela vivia, né? E aí, eu resolvi trazer aqui nessa nota literária de hoje os 2 últimos poemas que ela escreveu na vida dela, na última semana da vida dela especificamente. E no caso, é muito interessante porque esses 2 poemas mostram que a vida dela não pode ser lida só a partir desse momento. No caso, o primeiro chama Balões e é um poema que dá a ver uma espécie de perda alegre, uma perda gentil, uma perda doce, a partir de um balão que explode. Ouve um pedacinho. Desde o Natal estão com a gente, claros e inocentes, bicho de alma oval, tomando metade do espaço, movendo e roçando sua seda invisível. O ar os leva gritando e estourando, quando feridos, murchando até o fim em convulsão. Cabeça de gato amarelo, peixe azul, em vez de uma mobília velha, com que luas estranhas convivemos? Esteiras, paredes brancas e estes globos peregrinos, cheios de ar leve, verde ou vinho, divertindo o coração como desejos ou pavões livres, abençoando o antigo chão com suas penas, folheados em metal. Seu irmão caçula está fazendo o balão miar feito um gatinho. Parece ver do outro lado um mundo cor-de-rosa comestível. Ele morde. Bom, como vocês podem perceber, esse poema ele trata de um balão, né? Que no fim, todo balão, o que ele pode acontecer? Ele pode estourar, ele pode perder o ar, esvaziar e sumir, né? Ou então ir para os céus e desaparecer assim no céu. Mas também, ao mesmo tempo, ele tem uma certa imaginação infantil, né? De imaginar figuras e tentar olhar nessa perda inevitável do balão alguma coisa de uma esperança, de um olhar infantil sobre ele, né? Já o segundo poema se chama Limite. Esse eu acho que já tem uma configuração completamente diferente do Balões e já reflete muito mais aquilo que eu acho que a biografia dela daria a ver. Embora a gente possa ler ele também por outros aspectos. Ouve só. Limite. A mulher está perfeita, seu corpo morto enverga o sorriso de completude, a ilusão de necessidade grega voga pelos veios de sua toga. Seus pés nus parecem dizer, já caminhamos tanto, acabou. Cada criança morta, enrondilhada, cobra branca, uma para cada pequena tigela de leite vazia. Ela recolheu-as todas. Em seu corpo,
como pétalas da rosa que se encerra quando o jardim enrija e aromas sangram da fenda doce, funda da flor noturna. A lua não tem por que estar triste, espectadora de touca. De osso, ela tá tão acostumada, suas crateras trincam, fissura. Esse poema, que é um pouco mais pesado, né, que chama Limite, então ele já dá muito a ver aquilo que ele vai tratar, a gente pode referenciar ele muito à condição própria da mulher, né, e também a partir da maternidade, essa coisa que dá a vida, mas ao mesmo tempo fica circunscrita o tempo todo com a morte, né, e também ela aponta para essa lua trincada, fissurada, como se ela estivesse no abismo, nesse limite de uma vida mesmo, né. Só que ao mesmo tempo a gente pode notar que a própria fissura da vida, ou a fissura da vida em direção à morte, ainda é uma vida, né? Então, enquanto há poesia, ainda havia essa modulação em direção à vida. Então, eu acho que a gente pode olhar a Sylvia Plath, claro, a partir da biografia dela, a partir do momento do suicídio, mas é bom também circunscrever a poesia dela a partir de outras coisas que a gente pode extrair dela, por mais difícil que seja, para que a nossa leitura também fique um pouco mais complexa, completa e consiga ver mais lados, né? Porque eu acho que o objetivo final da poesia nunca é tentar encerrar aquilo que a gente entende sobre ela. Então, eu acho que se a gente pega o limite e coloca ele do lado do balões, a gente consegue fazer uma junção de vida de uma pessoa que tinha muita vida dentro dela e que estava garantindo que a vida dela pulsasse a partir de palavras, e palavras que ela gostaria que sobrevivessem a ela e que fossem passadas para outras pessoas, para que a gente hoje, mais de, sei lá, 60, quase 70 anos depois, pudesse estar lendo, né? Então eu acho que a Sylvia Plath, a nossa nota literária de hoje, é uma poeta que você devia muito conhecer, dar uma chance e ler a partir, mas não só, da própria biografia dela, e tentar deixar um pouco de lado, quando for ler, a questão do suicídio. E essa foi mais uma nota literária. Curta, comente, que logo mais, logo menos, nós voltamos aqui e eu estou praticamente fazendo um texto decorado pro final dos vídeos. Daqui a pouco eu nem preciso mais fazer, é só repetir. Um abraço, até mais.